Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a que sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o apostilamento de AIA. O que é esse procedimento que eu tanto falei nos vídeos anteriores aí, de alguns documentos que eu precisaria fazer o apostilamento para trazer para Portugal. Para falar sobre o apostilamento de AIA, a gente tem que entender como que ele surgiu. Então, ele surgiu da Convenção de AIA, que foi um acordo, né, assinado entre diversos países, inclusive o Brasil e Portugal, que é o país que eu vim, por isso eu precisei apostilar, para unificar a forma de validar documentos públicos. Então, eu trouxe aqui dois documentos simples, tá? Que é o histórico escolar e o certificado. Ambos estão apostilados para poder mostrar para vocês. Vou chegar um pouquinho mais perto. Deixa eu ver como é que tá aqui. Ó, essa daqui é a apostila, tá? Que a gente fala apostilamento, nada mais é do que validar esse documento aqui, que era um documento já de fé pública no Brasil, mas para que ele tivesse validade em Portugal, eu precisava fazer o apostilamento de AIA. Então, a apostila de AIA, ela surgiu dessa convenção entre esses países, como eu disse, para validar os documentos públicos. Então, o que é o apostilamento de AIA? Nada mais é do que autenticar um documento em cartório, para comprovar que a origem dele é verdadeira, para que ele seja válido lá no país de destino, desde que, claro, o país de destino também faça parte dessa convenção de AIA, tá? Sobre o apostilamento, existem alguns fatores que são importantes. Então tá, primeiro, como que é o apostilamento? Eu tenho um documento público que eu solicitei em um órgão público, uma escola, na Polícia Federal, como é o caso dos antecedentes criminais. Esse documento é de um órgão público brasileiro e eu tinha que trazer para Portugal, então eu precisava validar ele. E como que faz essa validação? Através do apostilamento, tá? Você tem o documento, você vai levar no cartório, eles vão reconhecer, vai reconhecer que esse documento é válido, que ele é verdadeiro, que ele foi emitido por um órgão público, vai reconhecer a assinatura daquele, né, a autenticidade daquele documento. O que é importante vocês entenderem? Não é qualquer cartório que faz o apostilamento de AIA. Então, primeira coisa, o apostilamento é feito em cartórios, no nosso caso lá do Brasil, lá em cartórios brasileiros. Não é qualquer cartório que faz, então você vai ter que se atentar aí se na sua cidade tem um cartório que faz, ou qual que é o cartório mais próximo que faz. Tem cidades que possuem mais de um cartório que faz o apostilamento. Você vai ter que dar uma olhada. Na minha cidade, que é o caso lá de Rondonópolis, no Mato Grosso, só um cartório fazia esse apostilamento. Ele tem um custo, normalmente esse custo ele é tabelado por estado, tá? Eu já falo sobre o valor do meu estado lá. E o prazo para entrega desse documento ele não é o mesmo em todos os cartórios. Então, por exemplo, no meu caso, eu solicitei muito próximo da viagem, justamente porque o documento, a validade do apostilamento, ela segue a validade do documento. Então, um exemplo, certidão de nascimento que tem validade de 90 dias. O apostilamento vai seguir a validade daquela certidão. Certidão de antecedentes criminais, que tem validade de 30 dias. O apostilamento ele vai seguir a validade daquele documento. Então, fiquem atentos na hora de apostilar o documento de vocês, porque cada cartório tem um prazo. Então, se for o caso, vai no cartório, pergunta, liga, se informa direitinho. Tem cartórios que entregam no mesmo dia. Lá na minha cidade, eles pediram 5 dias úteis para fazer o apostilamento. Então, vocês precisam estar atentos aí ao prazo que o cartório pede. Outra coisa importante com relação a prazos, tá? Tem documentos, por exemplo, o histórico escolar que eu trouxe aqui. A escola me pediu 30 dias para me entregar. Então, primeiro eu precisei solicitar o histórico atualizado, aguardar ele chegar, para depois solicitar o apostilamento. No caso do histórico e do certificado, ele ainda tem um porém a mais. Por quê? Tem documentos que necessitam ser reconhecido firma da assinatura. Então, por exemplo, um histórico escolar, ele foi assinado pelo diretor da escola. Eles me pediram um prazo de 30 dias para entregar. Acabou ficando pronto um pouquinho antes, mas enfim. E aí o diretor, ele assina. Então, se eu vou fazer o apostilamento, para que esse apostilamento tenha validade, eu primeiro preciso saber onde aquele diretor tem firma reconhecida, qual que é o cartório.
Eu levo no cartório, reconheço a assinatura da pessoa que assinou o documento público e após reconhecer a firma daquela assinatura que eu levo no cartório, que muitas vezes vai ser cartório diferente, tá? Para fazer o apostilamento. Então, existem documentos que precisam, antes de ir para o apostilamento, ser reconhecido firma da assinatura da pessoa que assinou. Porque é um órgão público, mas teve alguém responsável que assinou aquele documento. Então, para validar aquele documento, eu tenho que reconhecer a firma da assinatura e ainda fazer o apostilamento para trazer, no meu caso aqui, para Portugal, tá? Vamos lá com relação aos valores. Como eu disse, o apostilamento, ele costuma ser tabelado por estado, tá? Não sei se tem exceções, tá bom? Mas normalmente ele é tabelado por estado. Então, por exemplo, no meu estado, Mato Grosso, eu paguei lá na minha cidade R$110,28. Então, todos os cartórios do Mato Grosso que fazem o apostilamento, a tabela de valor é R$110,28. Ah, é caro. Realmente é caro, porque eu sei que tem cartórios aí no Brasil que cobra 50, 40, 70 reais, mais ou menos. Não é obrigatório você apostilar no seu estado. Se para você ficar mais viável pegar o documento e enviar para um outro cartório em outro estado, ele pode sim fazer o apostilamento diário, não tem problema nenhum, tá? Para mim não compensava o trabalho, então eu acabei pagando o preço para apostilar lá na minha cidade. Por quê? Eu teria que enviar pelo correio para aquele cartório do outro estado que cobraria mais barato, eles iam apostilar e me encaminhar de novo por correio, né? Existia aí diversos riscos que eu não quis correr, que seria extraviar, perca de valores, então eu preferi levar o documento lá no cartório da minha cidade, ter o protocolo tudo certinho e aguardar o prazo para receber o documento. Mas não é obrigatório, tá? Isso foi uma escolha minha. Então, se para vocês ficar mais viável enviar para outro estado, para outro cartório qualquer que cobre mais barato, cada situação é uma situação, cada caso é um caso, cada um decide como que vai proceder com relação aos seus documentos. Então, desde já, por isso que eu estou dizendo que ele costuma ser tabelado por estado e tem estados que são muito mais baratos para fazer o apostilamento. No meu foi bem carinho, mas eu acabei correndo, não correndo risco, mas não correndo risco justamente, e pagando o preço para que eu tivesse uma segurança maior, mas foi uma escolha minha, tá? Com relação aos documentos que eu trouxe apostilados aqui para Portugal, não sei se vou necessitar de mais documentos do que esse, mas até agora todos que eu trouxe eu realmente vou precisar. Então, o que eu apostilei? Eu apostilei a certidão de nascimento da minha filha, eu apostilei minha certidão de casamento, né? Apostilei os antecedentes criminais, só que esse foi o primeiro apostilamento que eu fiz porque eu precisava dele para solicitar o visto de procura de trabalho, que foi o visto que a gente veio aqui para Portugal. Eu apostilei também, deixa eu ver o que mais que eu apostilei, o histórico escolar e o certificado, e da faculdade, em faculdades é a mesma coisa, se você quiser validar o seu diploma aqui, se ele tem validade, você precisa trazer o certificado de conclusão de ensino superior aí, que a faculdade normalmente dá, e você faz o apostilamento, chega aqui, você vai numa universidade para validar esse documento. No caso do ensino médio, que foi o da minha filha, que eu precisei apostilar também. Na verdade, como ela concluiu o 9º ano, na semana que nós embarcávamos para Portugal, o documento dela nem veio ainda. Eu deixei uma procuração, né, com uma pessoa da minha confiança. Ela vai solicitar, já solicitou, na verdade, esse documento. Assim que estiver pronto, vai solicitar o apostilamento e vai enviar para mim por correio, tá? Normal, correspondência normal, demora cerca de 15 dias para chegar aqui. Eu já tinha averiguado essa situação. Mas então, eu apostilei históricos escolares, certificado, certidão de nascimento, certidão de casamento. Detalhe importante, no caso das certidões, tá? Principalmente de casamento e de nascimento. Elas precisam ser certidões de inteiro teor. Não pode ser aquela certidão comum que a gente tem em casa, que é a que é emitida pra gente lá quando a pessoa nasce, né? Quando os nossos filhos nascem ou quando a gente casa. Tem que ser um documento de inteiro teor. Então aí entra mais um pouquinho com relação a datas, a prazos, porque também me pediram 5 dias úteis para emitir as certidões, depois que elas ficaram prontas, mais 5 dias úteis para o apostilamento. Então, se atentem a isso, tá? Então, os documentos que eu trouxe foram esses: certidão de casamento, certidão de nascimento, antecedentes criminais, históricos escolares para fazer validação,
A validação, como que ela funciona? Estando com o documento em mãos, ele estando apostilado, ou seja, ele passou a ser válido aqui em Portugal. No caso do histórico escolar do ensino médio, você pode levar em qualquer escola secundária, porque aqui em Portugal eles chamam de secundário o ensino médio. E aí você vai levar o documento apostilado, preencher ali todos os requisitos necessários e vai fazer a validação, tá? Ah, Elke, mas o que é necessário? Aqui no nosso caso, o histórico escolar. O histórico tem que vir. Isso é uma informação importante que eu não sabia, acabei tendo que pedir um documento complementar. O histórico, no caso do histórico, além de estar apostilado, ele precisa ter nota mínima de aprovação, nota máxima. As notas não podem estar com conceito, ou seja, não pode ser letra, elas têm que ser numéricas, porque senão você vai precisar de uma complementação feita pelo consulado de Lisboa, e você vai levar na escola e pedir a validação. Como já vai estar apostilado, eles vão validar aquele documento e para Portugal vai entender-se que você concluiu o ensino médio lá no Brasil, que aqui corresponde ao ensino secundário, tá? Sobre apostilamento é isso. Então, valores, ele normalmente costuma ser tabelado por cada estado, então você vai ter que dar uma analisada aí no seu estado. Prazo é a mesma coisa, depende do cartório que vai emitir. E se tiver assinatura, eu tô repassando os itens aqui para não ver se não faltou nada. E se tiver assinatura de alguém daquele órgão que emitiu aquele documento, você precisa, antes de tudo, reconhecer a firma daquela assinatura. Sobre a assinatura, não são todos os documentos que precisa. Por exemplo, certidão de casamento e de nascimento não tem a assinatura. O cartório vai emitir a certidão de interteor e vai fazer o apostilamento. Antecedentes criminais, não tem assinatura. Você vai emitir lá no site da Polícia Federal e vai levar para o cartório e ele vai fazer o apostilamento. Normalmente o que tem assinatura são os históricos escolares que vem assinado ali pelos diretores e secretários, daí você precisa fazer o reconhecimento da assinatura, tá bem? Sobre o apostilamento é isso. Se tiver ficado alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu vou tentar responder para vocês. Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.